Reencarnações coletivas é o tema do vídeo de hoje, amigos. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo-me José Manuel e neste vídeo vou falar um pouco sobre o que é que são reencarnações coletivas. Ora, segundo a doutrina espírita, as reencarnações coletivas são situações nas quais um grupo de espíritos reencarna juntos, ao mesmo tempo e num mesmo contexto histórico, numa mesma situação. Isto por terem laços espirituais também em comum e também necessidades semelhantes de aprendizagem ou de reparação de algum erro ou até de missão. Todos sabemos que passamos por processos reencarnatórios. Nestes processos reencarnatórios, nós voltamos então, neste caso aqui à Terra, mas poderemos também ir a outros mundos, nós reencarnamos novamente com um objetivo, que é de corrigir erros que nós temos. Atenção que esse processo reencarnatório, na maior parte das vezes, é pedido por nós próprios, embora haja reencarnações compulsórias, ou seja, o espírito é obrigado a reencarnar. Mas partindo de um princípio em que nós pedimos essa reencarnação, eu venho então numa próxima reencarnação e peço para corrigir algo em mim, alguma situação que eu não consegui corrigir na reencarnação presente. Mas aí eu estou a falar de mim próprio, como espírito individual. Mas pode acontecer em que eu faça então esse processo de reencarnação, processo reencarnatório, perdão, mas com outros espíritos, ou seja, neste caso aqui vimos todos numa situação de reencarnação coletiva. Estas reencarnações coletivas podem ter várias características. Por exemplo, imaginemos espíritos que têm histórias do passado entrelaçadas. Podem ser, por exemplo, ter ligações de família, ter ligações com um povo ou inclusive terem, por exemplo, uma ligação em grupo social. Também pode haver uma situação em que esse grupo de espíritos compartilham débitos, ou seja, e compromissos ou afinidades morais, ou seja, eles têm débitos para pagar, têm compromissos para pagar e decidem então fazer essa reencarnação em grupo, uma reencarnação coletiva. Também existe uma situação em que os espíritos que vão reencarnar coletivamente têm que passar por determinadas provas e expiações semelhantes e então nessa reencarnação coletiva vai haver a oportunidade, não quer dizer que ela seja concretizada, mas vai haver a oportunidade de certas provas serem ultrapassadas, vencidas, e também pode haver uma situação em que um conjunto de espíritos é chamado para uma missão. Não nos podemos esquecer que estes reencontros têm sempre, reencontros de grupo, não é? Têm sempre então têm sempre um objetivo, uma educação espiritual conjunta. Nós reencarnamos sempre com um objetivo, que é de evoluir espiritualmente através da educação e da aprendizagem. Ora, segundo a doutrina espírita, no entendimento então da doutrina espírita, estas reencarnações coletivas podem ocorrer em várias situações. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, no caso de uma família numerosa que renasce junta ao longo de várias vidas. Ou seja, têm que passar por esse processo todos juntos. Podem não estar numa próxima reencarnação no mesmo papel, mas estão juntas. Pode haver também uma situação de povos que, estou-me a lembrar, por exemplo, que enfrentem guerras, migrações ou até catástrofes, e então nessa reencarnação coletiva eles vão continuar juntos de forma a superarem essa situação. Também pode haver uma situação em que, por exemplo, uma comunidade que passa por uma grande transformação social, na qual é importante que os estarem juntos
juntos possam ajudar de alguma forma a ultrapassar obstáculos que estão ainda por ultrapassar e por vencer. Mas também pode haver uma situação, por exemplo, estou-me a lembrar de um movimento espiritual, de um movimento cultural, de um movimento humanitário, sempre como veem, sempre um objetivo em comum a ultrapassar. Mais uma vez, vincando sempre que estes contextos, estas reencarnações coletivas, dão-nos, permitem-nos que os espíritos que estão em coletivo possam todos aprender ao mesmo tempo, cada um sempre com a sua responsabilidade, mas tendo os outros ao lado que possam ajudar. Há ali também uma situação de entreajuda entre espíritos. Mas já que falamos desta situação de haver uma reencarnação coletiva, poderemos pensar, por exemplo, se há um sofrimento coletivo, ou seja, uma punição para todos. Bem, segundo a doutrina espírita, não existe uma punição coletiva, que seja cega. Cada espírito responde por si. O sofrimento coletivo é sempre visto como uma consequência coletiva, uma consequência de escolhas humanas que às vezes estão acumuladas, ou até também estou a pensar, por exemplo, oportunidades de nos reajustarmos e uma oportunidade também muito importante, uma oportunidade de solidariedade. O facto de podermos fazer uma reencarnação coletiva, nós sabemos que ninguém sofre sem um motivo. Neste caso aqui, podemos estar em conjunto, mas os motivos são sempre individuais, ou seja, cada espírito tem o seu próprio motivo, embora esteja numa reencarnação coletiva. Existe também sempre o livre-arbítrio, isto nós sabemos. E mesmo estando neste caso aqui um conjunto de espíritos a reencarnar juntos, cada um continua sempre com o seu livre-arbítrio. Não é o facto de eu estar em conjunto que tenho que também ir para o mesmo lado, se é assim que se pode dizer, em relação aos outros espíritos. Eu posso ter sempre a minha vontade, a minha decisão. Ou seja, cada um reage sempre de uma forma diferente, porque o espírito é sempre individual. Não existe aqui um espírito coletivo nessa forma de se falar. E aqui neste caso, por exemplo, se falarmos do mérito ou do aprendizado, também temos que falar sempre que é individual, ou seja, o facto de estarmos juntos, poderá haver então uns espíritos que evoluem mais rápido, mas esses que evoluem mais rápido têm o seu mérito, aqueles que evoluem mais devagar têm também o seu mérito, mas chegam lá mais tarde. E a título de finalização de um pequeno resumo do que eu falei, é importante sabermos que e compreendermos também que a reencarnação é sempre individual, ou seja, quando eu passo por um processo reencarnatório, eu venho sozinho, eu venho com uma determinada lista de provas que eu vou ter que superar, mas também pode haver uma situação em que eu venho em uma reencarnação coletiva, ou seja, eu venho com outros espíritos, os quais todos trabalham para o mesmo sentido, embora a caminhada é sempre individual, amigos. Mais uma vez agradeço a vossa presença, todo o vosso apoio que vocês dispensam aqui ao canal. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários do vídeo que eu respondo. Se tiverem alguma dúvida mais particular, podem nos enviar uma mensagem privada que temos aqui um conjunto de pessoas disponíveis para ajudar. Se puderem deixar um gosto, agradecemos. Se puderem compartilhar, é sempre aquele ato de caridade que nós fazemos. Um ato de caridade sempre para o outro. Não se esqueçam que é um caminho, é uma aprendizagem, estamos todos juntos por alguma razão e o caminho, se for feito de mão dada, é melhor, mais forte e vai-nos proporcionar, acima de tudo, mais aprendizagem, amigos. Muito obrigado e até à próxima.